Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Querido professor de Escola Bíblica, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa lição Um Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia, produzido pela editora Kalel. E hoje é a lição de número 4, a aula de número 4, que o título é Amando a Família Mesmo em Tempos Difíceis. A família de Ruth e Noemi. Então hoje nós vamos aprender aí um pouco mais com a família de Ruth e Noemi a respeito desse assunto tão importante que é manter esse amor familiar também nos tempos difíceis. Bom, a base toda textual está no livro de Ruth, o texto-chave em destaque é Ruth 1:14. Elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E isso precisa ser enfatizado. Claro que aqui nós não vamos fazer a leitura bíblica, mas nós sempre incentivamos você, professor, a fazer em sala de aula, porque pode ter algum dos alunos que não teve ali o tempo ou a oportunidade de ler. Então você faça a leitura, porque sempre vai trazer essa base bíblica para toda a aula. Na nossa introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas, né? Primeiro, afirmar que as adversidades chegam para todas as famílias. As adversidades chegam para todas as pessoas. Vai ter os tempos difíceis e as famílias precisam ser famílias fortalecidas. A prova de adversidade, ou seja, que vão superar as adversidades. Eu quero destacar também ali no final duas frases. Primeira diz: sejam problemas adquiridos antes do casamento ou depois do matrimônio, falando que vão surgir, e o casal, a família precisa estar unida para solucioná-los. Isso aqui é uma grande verdade. Você, professor, pode mostrar e, quem sabe, evidenciar quais são essas adversidades que muitas vezes chegam e abalam uma família. Muitas dessas adversidades já vêm antes do casamento. É problema com o pai, é problema financeiro, é problema muitas vezes com um outro casamento que alguém que chegou na igreja possa ter tido e assim por diante. Então tem problemas que vêm antes, tem problemas que é no casamento atual, né? E ali também, portanto, precisamos aprender a superar as dificuldades juntos e jamais permitir que os obstáculos da caminhada nos separem de quem devemos amar até o fim. Aqui você, professor, já na introdução, enfatiza a questão de aliança familiar, a importância de estar junto, a importância de permanecer até o fim e, claro, essa unidade para superar os obstáculos e as adversidades. O ponto 1 vai falar então essa família de Noemi, a base aonde ali nós lemos o texto bíblico, que vai ser exploradas as lições para essa lição de escola bíblica. 1.1 diz, uma família feliz. E de fato, parecia ser uma família muito feliz, né? Era um pai, uma mãe, era Elimeleque, era Noemi, e eram os filhos Malom e Quilion. Eu destaco ali algo muito importante que está ali na lição, que comparando com as demais famílias daquele tempo bíblico na cultura do povo de Israel, é uma família pequena. Geralmente um casal fértil teria muitos outros filhos. E eu gostaria, quem sabe, de destacar, a gente não pode afirmar, mas destacar o significado do nome desses meninos pode nos pontuar uma possibilidade de resposta, porque era uma família apenas com 2 filhos, né? Porque nós sabemos que o povo oriental, e principalmente o povo de Israel, eles davam nome aos filhos baseado em algo que estava acontecendo ou diante de uma perspectiva que se havia sobre aquela criança para o futuro. Os nomes desses meninos são nomes diferentes, estranhos no significado, porque Malom significa doente e enfermo. Quilion significa fraco, algo que definha, ou seja, pode ser sim que Noemi teve problema na gestação desses meninos, pode ser que eles tinham algum problema de saúde, o que
é uma possibilidade de explicar porque essa era uma família mais concisa, uma família pequena, comparando a proporção comum daquela época. Enfim, o texto diz que eles então são de Belém, né? E é interessante que o texto que nós lemos vai enfatizar, né? Efrateus de Belém. Efrata era o nome antigo da cidade de Belém. Eles então saem no momento onde a terra não está dando fruto, onde a crise assolou, eles saem e eles vão então para uma outra região, a região de Moabe. Nós sabemos, e nós já vamos explicar um pouco mais também sobre isso, eles vão para um lugar totalmente diferente, com um povo diferente, que servia a deuses diferente, e eles tomam essa decisão. Por mais que pareça ser uma decisão equivocada, né, uma decisão estranha, a gente vê que eles tomam uma decisão unidos. E sai Elimeleque, sai a sua esposa e sai os 2 filhos rumo a essa outra terra. Quem era esses povos, Moabe, né? E aqui, professor, eu incentivo você a dar uma pesquisada um pouco mais e falar um pouco a respeito dessa terra. No 1.2, né, quando chega a adversidade, já começa a falar então dessa terra de Moabe. Vale a pena, professor, você lembrar que Moabe surgiu ali do incesto que aconteceu entre uma das filhas de Ló, a mais velha, com o próprio pai. Daí vem os povos moabitas, lá de Gênesis capítulo 19. Eu creio que vale muito a pena você enfatizar isso, explorar isso, da onde vem os moabitas. Por que nós falamos isso? Porque agora que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, aquela família sai de Belém, vão até Moabe, a gente vai ver o casamento acontecendo desses meninos. Eles casam com mulheres moabitas, Malom casa com Ruth e Quilion casa-se com Orfa, assim como está bem destacado aqui na lição. Também o interessante é mostrar que nesses 10 anos aonde Noemi passa naquela terra estranha, tragédias acontecem. Primeiro perde o seu marido e, claro, a esperança é colocada ali então nos filhos e depois os próprios filhos. Eles morrem e o quadro é um quadro assustador, porque nós temos aqui 3 viúvas. 3 viúvas e de repente Noemi então olha para elas e diz: vão casar-se com homens da terra de vocês, porque não tem mais como vocês esperarem por um possível filho que eu possa ter. E nós sabemos que essa era uma tradição do povo de Deus. Vale a pena você também, professor, explorar isso. Quando uma mulher ela ficava viúva, ela geralmente, se era uma mulher mais nova, ela procuraria um resgatador, ou seja, um parente próximo, começava ali pelos cunhados, irmãos do esposo, para resgatá-la, né? Seriam os resgatadores, casariam com ela e dariam continuidade à genealogia do irmão. Ou, né, a gente também vai ver que os quadros que a Bíblia nos mostra da realidade da viuvez é grave, porque se fosse uma mulher de mais idade que não tivesse um resgatador, ela, como não tinha filhos, né, no caso de Noemi, ela teria então que buscar uma outra fonte de sobrevivência e geralmente era a mendicância. Em alguns casos as mulheres também se tornavam prostitutas para poder sobreviver. Enfim, quando nesse 1.2 a gente está falando quando chega a adversidade, baseado na história de Noemi, é importante você, professor, enfatizar a gravidade do caso que nós estamos presenciando, porque era uma mulher que estava com a alma dilacerada, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos e também perdeu toda a esperança de um futuro, porque era uma mulher já de idade, era uma mulher que já provavelmente não tinha mais como gerar os seus filhos, outros filhos, e daí então ela não tem como colocar essa esperança no futuro, numa possível criança que viria, e ali ela estava desesperada, né? O interessante é que nós vamos ver ela trazendo isso, inclusive, para a sua identidade pessoal, porque o nome Noemi significa doce e agradável. Mas ela não quer mais ser chamada de Noemi, ela quer ser chamada de Mara, que significa amargurada.
Enfim, nós então sabemos que depois que ela dá essa palavra, naquele momento de extrema dor, para as suas noras, né, que elas poderiam então voltar, nós vamos ver que Orfa volta, mas Ruth fica então com a sua sogra e nós já vamos explorar mais isso. Mas enfim, é importante mostrar que a dor chega, inclusive, para aqueles que pertencem ao povo de Deus, aqueles que são de Deus. 1.3 vai falar então esse destaque que eu já dei no desafio da viuvez, né? Essa dor na alma que ela sentia, também do desafio agora até mesmo da própria sobrevivência. Mas vale a pena nós pontuarmos algo, porque por mais que quando a vida dói e as pessoas estão diante de um momento de extrema adversidade, a gente percebe algumas coisas acontecerem. Primeira delas, as pessoas geralmente nessas decepções culpam alguém. No caso de Noemi, ela chega até mesmo a culpar Deus. Ela diz, porque Deus se virou contra mim e a mão do Senhor pesou sobre mim. Geralmente, também além de procurar culpa na adversidade, a reação humana é de se conformar com a derrota, aceitar a derrota e achar que não tem mais esperança. E geralmente uma terceira coisa que se faz é buscar um isolamento, né, para viver naquele mundinho de derrota e vitimismo. E é interessante que na vida de Noemi, nós vamos ver Deus sendo misericordioso, nós vamos enfatizar isso aqui no ponto 2, colocando na vida dela a Ruth, uma moabita. No ponto 2 diz, dias maus existem, mas não é o fim. Aqui eu gostaria de destacar, já no primeiro parágrafo, né, a respeito justamente dessa luz no fim do túnel, essa esperança. E no caso, na vida de Noemi, era a Ruth, a moabita. E o interessante, e eu fiz questão de destacar, mesmo Ruth sabendo que aquela mulher agora, a sua sogra, não tinha mais nada para lhe oferecer, ela decide acompanhar, ela decide ficar junta, ela decide não abandonar a sua sogra. O 2.2 vai falar um pouquinho mais a respeito então de quem era essa Ruth, e aqui, né, quando nós falamos de Ruth, a moabita, nós precisamos mais uma vez enfatizar que era um povo inimigo de Deus. Quando nós olhamos todas as manifestações desse povo moabita antes desse episódio, nós vamos ver conflito, nós vamos ver guerra, nós vamos ver que esse povo se levanta contra, né, o próprio povo de Deus, a ponto de Deus, e eu destaquei ali Deuteronômio 23, né, Deus dizer que até a 10ª geração dos moabitas não deveria pisar nos lugares sagrados. Também vale, professor, você aqui fazer aquela lembrança lá de Balaão, que ele orienta, né, para que os moabitas e as mulheres moabitas se deitassem com o povo de Israel e ali então infiltrasse, né, a cultura deles, a idolatria deles, para enfraquecer o povo de Deus. Foi a sugestão de Balaão, você encontra isso em Números 23, o que também evidencia que era um povo que tinha os seus deuses pagãos e um povo que não se importava que as suas mulheres se casassem com homens de outros povos, totalmente diferente da visão de Deus para o seu povo, né? Que eles deveriam ser separados exclusivamente para Deus, porque Deus sabia que essa mistura traria então problemas. Enfim, aqui no 2.2 você destaca a questão de Ruth, a questão de Moabe, e no 2.3 destaca como Deus foi misericordioso sobre a vida de Ruth ao colocar, sobre a vida de Noemi, ao colocar Ruth na vida de Noemi. Ruth agora, claro, desde que conheceu essa família, era uma pessoa convertida, era uma pessoa que queria o Deus de Israel. Basta você também citar ali a aliança que ela faz, a aliança que ela chega a fazer com Noemi, né? A ponto de dizer, o teu Deus é o meu Deus. Quando ela está falando isso, ela está abrindo mão do deus Camus e de todos os outros deuses moabitas para servir exclusivamente ao Deus de Israel. E aqui, claro, nesse ponto, nós precisamos enfatizar
que Deus, mesmo quando uma família está passando por adversidades, o nosso Deus, ele provê escapes, ele provê a bênção, ele provê suporte, ele provê algo que vai fazer com que as pessoas que lhe servem superem aquele momento de dor. E eu destaco aqui uma das frases da nossa lição que diz: Ruth cuidava de Noemi e Deus cuidava de Ruth. Porque o quadro é o seguinte: elas voltam para a terra de Israel. Interessante que o texto vai dizer, porque Noemi ouviu que Deus se manifestou e estava abençoando o seu povo. Ou seja, por mais que ela culpa Deus, explore isso, ela culpa Deus, ela sabe que precisa de Deus, porque se ela quisesse fugir de Deus, ela não teria voltado para a sua terra, mas ela volta ao saber que Deus está se manifestando lá. Tinha essa ligação ainda no coração de Noemi, mesmo ela em toda aquela amargura. E quando elas voltam, Deus foi tão misericordioso que colocou no caminho de Ruth, da nora Ruth, a Boaz, e nós vamos enfatizar um pouco mais isso, mas era alguém que permite com que Ruth colha os cereais, colha o mantimento nas suas lavouras, e nós sabemos que tudo isso já era uma provisão de Deus e uma providência de Deus para que essa família fosse restaurada e abençoada. E depois no ponto 3, que ali a gente começa a fazer essas aplicações, porque antes nós estamos dando esse quadro. No ponto 3, professor, é muito importante você pegar esses 4 pontos e enfatizar e trazer uma aplicação contemporânea dos nossos dias para cada família. Por exemplo, o ponto 3 vai falar então amando na dificuldade, baseado na história de Ruth e Noemi. O 3.1 diz assim: um amor mais forte do que as coisas. Eu destaco uma das frases do texto que diz assim: não permita que o apego a bens materiais destrua a ligação de amor que existe em seu lar. Aqui há um leque muito grande, professor, para você explorar, porque nós sabemos que muitos casamentos estão sendo destruídos por apego às coisas materiais. Aqui, nessa parte da lição, professor, você pode citar a respeito de brigas entre famílias por causa de uma herança, né? Quando um patriarca de uma família, uma matriarca de uma família partem para o outro lado, muitas vezes os filhos ficam brigando ali, e às vezes por coisas pequenas, por coisas que não têm grande valor monetário, mas estão ali se degladiando por causa disso. Isso evidencia o quê? É um apego, né, às coisas materiais muito mais do que a pessoas, ou seja, totalmente longe do exemplo que Ruth nos dá, ao abrir mão da sua sociedade e ir para um outro país, uma outra nação, para cuidar da sua sogra, que daí a gente entra mesmo, né, na questão do assunto da nossa lição. Também aqui dentro desse 3.1, você pode enfatizar, professor, muitas vezes o sofrimento dos filhos, quando acontece o divórcio entre o casal, que muitas vezes é também motivado por coisas financeiras, mas depois do divórcio, aquela briga, aquele xingamento, aquelas ofensas por causa de pensão, né? Ou seja, as coisas estando num nível muito acima do verdadeiro amor, da manifestação do respeito, né, da fraternidade. Isso são pontos importantes e tem um universo para você explorar, com exemplos, né, trazer ali, quem sabe, até experiências que você já teve no aconselhamento de famílias. Tudo isso é muito importante. O 3.2 diz assim: o amor que não desiste na dificuldade, ou seja, é esse verdadeiro amor. Eu quero destacar uma das partes da nossa lição que diz assim: se quem você ama, por exemplo, está doente, desempregado, depressivo, emocionalmente abalado ou espiritualmente fraco, esta é a hora de evidenciar o quilate daquilo que você sente. Porque o verdadeiro amor, ele não é o amor egoísta, ele não é um amor que pensa em si. O verdadeiro amor, e esse é o amor que vem de Deus, que deve estar na família, ele é um amor altruísta, ele é um amor que pensa no próximo, ele é um amor que está disposto a ajudar, inclusive quando não vai receber nada em troca. Enfatiza bastante isso
professor, porque nós, na nossa família, seja no casamento, seja os nossos filhos, os nossos pais, nós não somos perfeitos e não estamos num relacionamento de perfeição. São pessoas imperfeitas que procuram um aperfeiçoamento constante e sempre como deve ser. Mas ninguém está imune de ficar doente, ninguém está imune de cometer algum erro, ninguém está imune de ficar desempregado, de entrar numa depressão, ninguém está imune. E quer dizer, então, quando o outro não pode me oferecer aquilo da qual eu coloquei uma grande expectativa, vou ser abandonado ou vou abandonar, isso está bem longe do propósito de Deus para a família. Então, enfatiza isso, professor, que o verdadeiro amor nas adversidades, ele deve ser manifesto e, inclusive, ele deve ser fortalecido, porque é também na adversidade uma oportunidade de revelar o quilate desse amor e de aperfeiçoar ainda mais esse amor. O 3.3 diz: um amor que caminha junto. Aqui eu gostaria de destacar, ainda no primeiro parágrafo dessa parte, diz assim: infelizmente, alguns estão perto no dia da festa, mas não no dia do luto. Gostam da diversão, mas não de ajudar a pagar as contas. Querem os privilégios, mas não as responsabilidades. E aqui também há um universo, porque você pode aplicar em todas as camadas dentro de uma família. Pode falar do casamento, de, quem sabe, um marido que suga, é um sanguessuga da esposa, ou uma esposa que é sanguessuga do marido, uma esposa que quer ter os privilégios, mas não quer pagar o preço junto, ou um marido que faz também dessa maneira, e traga coisas bem práticas, professor, no sentido de que os dois trabalham fora, mas quando chega em casa, tudo fica para a mulher fazer e o homem não quer fazer nada. Ou seja, relações de quem não está caminhando junto, no mesmo ritmo, com os mesmos passos, com as mesmas intenções e os mesmos propósitos. Isso precisa ser revisto. Também é uma baita oportunidade aqui no 3.3, professor, você falar a respeito de filhos sanguessuga, porque essa não é uma lição para falar apenas do casal, mas é uma lição para trabalhar, como eu disse, em todos os níveis. E nós vivemos hoje um nível de filhos muito sanguessuga, de filhos que veem os pais como um caixa eletrônico, é só me dá, porque eu estou precisando, mas não para pensar no preço que o pai está pagando, não para pensar em detalhes, a valorização de uma luz, de uma água que é paga, de uma moradia, e daí deixa a luz acesa, fica horas num banho, mesmo os pais insistindo para cuidar nessa questão. Ou seja, mostra sim um relacionamento sanguessuga, que é extremamente prejudicial, e é aquele relacionamento egoísta, onde tudo que a pessoa tem diante dos olhos é a si mesmo, é o seu bem-estar, é ele estar suprido, e os outros, na verdade, se tornam apenas escravos dele. Então, é uma oportunidade de você, professor, também pontuar isso. E claro, aqui falei dos filhos, mas é importante, professor, você enfatizar para os pais também, como eles devem ensinar os filhos a agirem e reagirem ao longo da vida, inclusive nos dias das adversidades. Nos dias que o pai não pode dar aquilo que o filho quer, é preciso ensinar, porque infelizmente tem pais que muitas vezes estão passando por uma grande crise financeira. Eles estão absorvendo todo aquele impacto da pressão da vida e não falam nada para os filhos. E os filhos vão vivendo a vida deles como se fosse um paraíso. E os pais muitas vezes fazem empréstimos, se matam além da conta, no sentido para dar tudo o que o filho quer. Estão treinando um filho que em breve vai virar as costas para os pais, porque quando os pais precisarem, ele foi tão bem treinado que ele é o centro do universo, que ele só vai pensar nele. Então, como eu disse, todos os níveis de uma família podem ser explorados aqui na aplicação desse ponto 3. E o ponto 3.4 vai dizer então que é um amor que não pode ser quebrado. E eu quero destacar aqui no primeiro parágrafo uma frase que diz assim: somente o agir do nosso Senhor em nossas vidas pode nos lapidar e moldar para que venhamos desfrutar de um tal nível de amadurecimento nas relações.
Aqui, que nós já caminhamos então para a reta final, é muito importante, professor, você enfatizar a respeito disso. Esse nível de família que nos dias maus, no dia da adversidade, eles conseguem superar as barreiras e permanecer junto. Não é um amor interesseiro, egoísta, que quando chega os problemas vira as costas. É só mesmo o agir divino sobre uma família. Ou seja, você pode aqui explorar toda aquela ideia da espiritualidade sadia e madura, porque o encontro com Cristo, o encontro com a graça de Deus, vai nos fazer enxergar o próximo como a nós mesmos. Tira aquela visão apenas antropocêntrica, apenas onde nós estamos no trono. Ou seja, a nossa natureza humana caída, ela literalmente, ela é egoísta, ela quer usar os outros para o nosso bem. Mas quando nós passamos pela cruz de Cristo, nós aprendemos a negar o nosso eu, nós estamos preparados também para ser bênção na vida dos outros, inclusive nos dias maus. Ou seja, quanto mais perto de Deus o marido está, melhor esposo ele será, e vice-versa. Quanto mais perto de Deus uma esposa estiver, ela será melhor esposa, melhor mãe, e a família vai com certeza se ajustando para superar as adversidades. E assim nós concluímos a conclusão dessa lição. Eu quero destacar aqui o que foi colocado, diz assim: não estamos imunes aos problemas. Enquanto estivermos na caminhada terrena, haverá obstáculos para superar. É uma grande verdade, né? Sabemos justamente que a caminhada da nossa vida aqui nessa terra não é uma caminhada onde só haverá as benesses, onde só haverá as coisas boas. Os dias maus estão aí. O próprio Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas ele também nos ensinou a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele é o nosso referencial. E depois, por isso, precisamos ter a certeza que as adversidades trazem também oportunidade de fortalecer o amor e os vínculos familiares. Então, professor, assim fica essas dicas para você ministrar essa lição, mas o foco, o principal, é você mostrar que quando o dia mau chegar, e ele vai chegar para todas as famílias, ali não é momento de romper, ali não é momento de cisma, de cada um ir para o seu lado, ali é momento de se unir, estar junto. É o que a palavra de Deus nos diz: quando um cai, outro levanta, por isso é melhor serem dois. E daí você, professor, finaliza a lição mostrando que após passar essa tempestade, após superar a adversidade, com certeza essa família estará muito mais fortalecida. Por quê? Para os servos de Deus que creem na soberania de Deus, nós sabemos que até mesmo o dia mau é pedagógico, é para nos amadurecer, nos crescer, nos lapidar, nos fazer seres mais altruístas e viver de fato o propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu espero ter colaborado contigo nessa aula, professor. Que Deus te abençoe.